Oi, pessoal, tudo bom? Começando então o nosso primeiro assunto aqui dentro do Close Friends. A ideia aqui é a gente discutir algumas questões dentro da anatomia de uma forma mais voltada então para vocês que são alunos e que se interessam por essas questões dentro da área. Então eu não podia deixar de começar falando por uma das coisas mais importantes, um dos conhecimentos mais importantes que vocês têm que ter dentro do estudo da biomedicina estética, que é a questão da anatomia. Então, é só através do conhecimento profundo de anatomia que a gente consegue, primeiramente, saber identificar as disfunções estéticas e as causas por trás dessas disfunções estéticas, e também que a gente vai conseguir, através desse conhecimento, saber como evitar alguns tipos de intercorrências. Então, nessa primeira aulinha, eu trouxe para vocês um pouco sobre um artigo que vai falar sobre a questão das mudanças anatômicas que vão ocorrendo, principalmente a nível ósseo, durante o envelhecimento. Bom, então, para começar, quando a gente vai falar de envelhecimento, a primeira coisa que a gente vai notar é a camada mais externa do nosso corpo, que é a pele. Então, a gente vai notar envelhecimento através de questões como o aumento da flacidez, como piora da qualidade da pele, mas principalmente pela formação de rugas e de sulcos. Mas isso vai se dar não só por alterações a nível de derme, mas lá embaixo a nível ósseo. Então, a partir de agora, eu vou mostrar algumas figuras para vocês para tentar explicar um pouquinho melhor. Então, eu quero mostrar para vocês primeiro essa figura para vocês tentarem entender como a nossa face ela é tridimensional e formada por diferentes camadas, tá? Então, a camada mais externa, que é onde a gente vai ver as alterações do envelhecimento, como as rugas e sulcos, ela vai estar por cima de várias outras camadas que vão acabar sustentando ela, tá? Então, a gente vai ter aí a pele, a gente vai ter o tecido subcutâneo aqui no 2, a região de músculo alponeurótico, tá? A gente vai ter em nível 4, né, saindo daqui e indo lá se inserir na pele, nós temos os ligamentos de retenção, e eles são bastante importantes para te entender. E a gente vai ter a região, então, da fáscia, né, e do periósteo, que é a região mais próxima ao osso aqui, como a gente consegue ver nessa figura aqui no 5, tá? Então, pensa o seguinte, se eu tenho um ligamento de retenção, que é uma estrutura que vai se ligar lá no osso e vai se inserir lá na pele, ela vai formar mais ou menos uma estrutura de barraca. Agora pensa, à medida que nós envelhecemos, a gente vai ter modificações a nível ósseo. Então, se essa região que está sendo a base desse ligamento de retenção se mover, ele também vai se mover, ou seja, ele vai puxar a pele, ou então vai cair essa região toda, também tendo, né, a sua alteração a nível de tecido subcutâneo, que é o tecido gorduroso. Então, esse artigo resume algumas das principais alterações ósseas que a gente vai ter, tá? Aqui nessa figura a gente consegue ver direitinho. Então, a partir do envelhecimento, os ossos em algumas regiões eles vão aumentar, ou melhor, aumentar a sua deposição óssea e outras reduzir, tá? No caso aqui, a gente vê que na região de órbitas, a gente vai ter um aumento desse espaço, então aumentando o volume ali da região da órbita. Com isso, se a gente está aumentando esse espaço, que antes fazia uma sustentação, por exemplo, da região de olheiras, a gente vai ter um aprofundamento das olheiras nessa região. Da mesma forma, a gente vai ter aqui também um aumento do espaço na região nasal, então tendo algumas consequências ali na região de sustentação da ponta do nariz, então bem comum, a partir do envelhecimento a gente vai ter a pitose da ponta do nariz. A região de malar aqui, como a gente pode ver nessas duas setas, vai ter um afundamento, então tendo um afundamento, os coxins de gordura dessa região malar têm a tendência a cair, certo? Então aí a gente tem uma das causas, por exemplo, da formação do sulco nasogeniano. E aqui já na região, então, de mandíbula, a gente consegue ver que a gente vai ter também uma redução dessa área, né? Uma absorção, então, diminuindo aqui, que nem aqui na região mais próxima dos jaws, a formação do pré-jaw, a gente vai ter a formação também de uma perda de sustentação de tecido nessa região. Sem contar todas as alterações que a gente tem a nível
de dentes também, que vão alterar a sustentação do tecido e a anatomia dos lábios. Ok, prof, agora entendi então essa questão da anatomia do envelhecimento, mas o que isso vai impactar no meu dia a dia dentro do consultório? Então, justamente sabendo como funcionam essas alterações e as causas, por exemplo, da formação de alguns sulcos, tu vai saber identificar a disfunção e saber identificar qual é o tipo de procedimento que tu vai atuar. Então, por exemplo, ali na região do sulco nasogeniano, muito comum o pessoal querer atacar diretamente aqui a região do sulco e fazer preenchimento nessa região. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente tem uma perda aqui de sustentação na região de malar e zigomático, necessitando então fazer um preenchimento nessa região primeiramente, do que aqui diretamente no sulco, tá? Então, através disso, a gente vê que a gente vai ter essa migração. Além disso, o sulco ele também vai ser influenciado pelo grau de flacidez da pele. Então, muitas vezes, sendo necessário a gente fazer uma associação, por exemplo, com os bioestimuladores de colágeno. Eu espero que tenham gostado e quero um feedback de vocês, tá bom? Beijos!